O padrasto pervertido recebe suas merecidas punições. Um conto de vingança nuclear que levou 15 anos para se concretizar. E aí, pessoal? Esta história de vingança nuclear levou 15 anos para finalmente se resolver, e eu não poderia estar mais feliz. Primeiro, é necessário um pouco de contexto para entender o cenário. Meu ex-padrasto é uma pessoa horrível. Me recuso a reconhecer que ele se casou com minha mãe, e como minha mãe faleceu, não deveria mais precisar. Minha mãe casou com ele porque achava que eu precisava de um homem na minha vida para me ajudar a criar. Resumindo muito, ele era verbalmente abusivo e uma pessoa tóxica para se conviver. Mesmo depois que minha mãe e ele se divorciaram, ele ainda insistia em tentar me ver, e eu era obrigado a ir ver ele e sua nova esposa a cada 2 semanas. Quando me mudei da cidade em que ele vivia, por ter acabado em um lar adotivo, não me dei ao trabalho de procurar ele ou tentar descobrir se ele ainda estava vivo então, quando me mudei de volta à cidade depois de muitos anos, fiquei meio surpreso ao descobrir que ele ainda estava vivo. Desculpe por toda essa enrolação, mas é aqui que se estabelece a base desta vingança e também achei importante fazer um pequeno contexto das coisas. Quando voltei para a cidade, tinha trabalhado muito e comprado meu primeiro carro. Eu amava esse carro, e também amava ajudar as pessoas, o que era mais fácil com um carro. Bem, meu ex-padrasto sabia sobre o carro, porque me viu dirigindo pela cidade. Nessas viagens eu estava indo para o abrigo local onde eu me voluntariava, levando pessoas ao consultório médico quando não queriam esperar pelo ônibus e coisas parecidas, e ele era um residente nesse abrigo. Através do meu trabalho voluntário no abrigo, fiz amizade com alguns jovens que estavam passando por tempos difíceis, trabalhando em bicos para economizar dinheiro para voltar à cidade deles, a mesma cidade de onde eu havia me mudado. Depois de ouvir sobre isso e seus planos de pegar um ônibus para lá, disse a eles que não, que os levaria até lá por cerca de $40 em gasolina, fazendo eles economizarem cerca de $250 segundo uma conta de padaria que fiz de cabeça. Fizemos os arranjos e marcamos uma data para a partida deles. Aparentemente, meu ex-padrasto ouviu falar disso, então ele os encurralou no chuveiro naquela noite, disse a eles coisas horrendas sobre mim e disse que iria fazer coisas eróticas com ele e que eu esperaria o mesmo tipo de pagamento quando os levasse até aquela cidade. Ou seja, ele queria abusar das crianças e ainda estava dizendo que eu iria fazer o mesmo. Quando eles se recusaram a fazer o que propôs, ele os ameaçou de morte. Não sei direito como foi essa ameaça e se ele estava armado ou algo do tipo, mas no fim eles finalmente aceitaram e acabaram sendo abusados. Quando cheguei para buscar eles na manhã seguinte, senti que algo estava errado, como se algo tivesse acontecido. Ontem, esses 2 caras estavam ansiosos para deixar esta cidade para trás, e agora tratavam meu carro como se tivesse cobras vivas no banco do passageiro. Claro que nessa hora eu não sabia do que tinha acontecido e fiquei bastante pensativo, achando que eles não quisessem realmente voltar para a cidade deles. Perguntei o que estava acontecendo já que estava esse clima estranho. Eles me disseram que não sabiam sobre como deixar a cidade e me falaram que achavam que eu não conseguiria levar eles ao lugar correto, e eu os assegurei de que estaria tudo bem. Depois de um pouco de persuasão, e eu mencionando que o ônibus nem ia até onde eles queriam ir, eles empacotaram as malas e partimos. Podia sentir a tensão no carro, e estava tão densa que poderia cortá-la com um jato d'água. Depois que cruzamos para o estado vizinho, eles me perguntaram se eu poderia deixar eles em um hotel, e eles tentariam encontrar outras acomodações até onde estavam indo. Disse que não me importava, mas queria saber o que causou a mudança repentina de planos. Depois de um choro na parte de trás do carro, eles me contaram o que havia acontecido na noite anterior com meu ex-padrasto. À medida que eu ouvia, eu ficava cada vez mais vermelho e de raiva. Ah, eu absolutamente desprezo esse homem. Eu precisava machucar ele, mas como? Depois de assegurar aos 2 que ficariam bem e que eu nem pensava em submeter eles ao que ele fez, finalmente me permitiram levar eles até a cidade deles. Instruí que fizessem queixa contra ele por agressão e que entregassem amostras de DNA à polícia, e eles me asseguraram que fariam isso. No caminho de volta, planejei minha vingança contra ele, e foi então que percebi, meu ex-padrasto era um criminoso registrado por alguma tolice quando tinha 16 anos. Ele me contou que foi pego urinando no balanço de um parquinho infantil quando era jovem e teve que se registrar. Esse foi o principal motivo de eu ter acabado em um lar adotivo,
Algo sobre ele ser um perigo para crianças. Burocracia idiota. Também sei que ele não se registrou em nosso estado nos últimos anos, porque, se tivesse, teria sido expulso do abrigo onde estava morando, já que eles faziam 3 refeições diárias, 7 dias por semana, para a comunidade, não apenas para os residentes, mas para aqueles que precisavam de uma refeição quente naquele dia, o que incluiria crianças. No caminho de volta, informei a equipe de admissão do abrigo de que tinha um criminoso registrado no local e que, se não o tirassem, denunciaria o abrigo à polícia. Eles tinham um adesivo lugar seguro, designando o abrigo como um espaço seguro para crianças. Esqueci de mencionar que esse abrigo também administrava um acampamento de verão para jovens e tinha uma instalação correcional juvenil e a biblioteca bem ao lado. Eles agiram quase imediatamente, mas quando foram despejar ele não estava em lugar nenhum. Tinha fugido e não foi mais visto. Ou assim era o que eu pensava. Veja bem, quando ele desapareceu do abrigo naquele dia, pensou que o lugar mais seguro para se esconder era em sua cidade natal, a 9 estados de distância. Uma pessoa mais inteligente teria pesquisado que seu registro implicava e saberia que fugir para fora do estado sem informar as autoridades é um crime, e não se limita apenas ao estado de partida, mas se estende a todos os estados entre o ponto de origem e o destino. Então, ele acumulou mais de 9 acusações criminais apenas por essa pequena jornada. Avançando até cerca de 3 meses atrás, recebo uma mensagem dos 2 rapazes no Facebook, pedindo meu novo número. Dei a eles e quase imediatamente fui contatado por um xerife do condado, que tinha um agente federal em seu escritório, perguntando se eu sabia onde meu ex-padrasto estava. Enquanto dizia a ambos que não fazia ideia, meu Facebook piscou. Era a esposa do meu ex-padrasto, me pedindo para dar uma chance para o marido se reconciliar. Uma rápida olhada na página dela revelou que eles estavam juntos, morando na minha cidade natal e que moravam ao lado da escola onde ele foi pego urinando todos aqueles anos atrás. Passei essa informação para ambos os homens e perguntei quais acusações tinham contra ele. Eles disseram que tinham 2 acusações de estupro e 3 acusações de evasão de prisão. Mencionei sua falha em se registrar e, no dia em que ele deixou minha cidade natal, ele fugiu para sua cidade natal, 9 estados de distância. O xerife do condado me informou que estava ligando daquele condado e não tinha conhecimento das acusações de falha em registrar, mas agradeceu por eu informar. Senhoras e senhores, aquele canalha que quase arruinou minha vida, minha confiança nas outras pessoas e minha reputação em minha cidade natal finalmente estava recebendo o que lhe era devido. 25 anos de prisão por tudo, e não é elegível para liberdade condicional por mais 17 anos, se viver tanto tempo. Ele está melhor apodrecendo nas profundezas do Tártaro, pelas vidas que ele arruinou. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!